Bom dia. Essa aula trata-se de dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Bom, aqui observamos alguns fenômenos, né, nessas três figuras, e a similaridade que existe entre eles é que houve uma deterioração de alguma estrutura, né? Então, na figura 1, apresenta os trilhos, né, de um trem. Esses trilhos, obviamente, não estão no seu formato original, né, eles estão curvos. Na figura 2 nós temos aí um passeio, né, um piso de concreto, está todo deteriorado, né, uma ruptura mecânica, ele não teve resistência mecânica, houve uma ruptura. E na figura 3 temos um copo, né, esse copo também está quebrado, e não de qualquer jeito. Então nós temos três estruturas, né, de coisas que acontecem na prática, né, e o que há de comum entre essas três rompimentos, né, esses três rompimentos de estrutura, é o calor, né? Então, por aquecimento, por variação de temperatura, ocorreu o quê? Esses trilhos, né, que são feitos de aço, eles empenaram, eles ficaram curvos. Esse piso de concreto, embora tenha uma árvore ali, né, dá para ver que a raiz também ajudou um pouquinho, mas houve uma dilatação térmica desse piso, dessas placas, né? E na figura 3, a gente vê que o copo trincou. Isso é porque ele recebeu um líquido muito quente, ele não resistiu e trincou, né? Então, a coisa observada é a questão da variação de temperatura, né? Receberam calor, variaram a temperatura e passaram por essa deterioração, né? Ou seja, a estrutura mecânica não suportou a variação de temperatura. E aí vem um fenômeno, né, da física, né, que a gente estuda da física, chamado dilatação térmica. Tá? Então, são todos sólidos, claro, né, mas o primeiro aí, por se tratar de trilhos, né, são como se fossem barras, linhas, é uma dilatação linear. Então, o que provocou isso aí foi que os trilhos foram muito aquecidos, eles não tinham para onde dilatar, então ocorreu a deformação da matéria. Na figura 2 podemos imaginar superfície, né, placas de concreto, né, também devido ao sol quente, receberam muito calor e se dilataram. Como não tinha para onde compensar essa dilatação, então houve o rompimento da estrutura. Então, a superficial. E no terceiro é volumétrica, né, porque ao colocar um líquido nesse copo, né, um café quente, um leite, uma água quente, houve uma dilatação em volume, né, volumétrica, tá? E esse copo dilatou, aumentou suas dimensões, né? Então ele não teve resistência mecânica suficiente e houve esse rompimento da sua estrutura. Então vamos rever alguns conceitos, né, para a gente poder entender o que é a dilatação, essa dilatação, né, térmica dos sólidos. Então, na primeira figura aqui, né, da sequência, né, vou pegar a caneta aqui, nessa primeira figura da sequência, né, então nós temos um sólido, onde sua estrutura está totalmente organizada, né? Aumentando a energia, ou seja, fornecendo calor, temperatura, variando sua temperatura, esse sólido muda de estado, passa para líquido, né? Suas moléculas estavam extremamente organizadas, agora elas têm uma organização menor, né? Aumentando ainda essa energia, ou seja, fornecendo mais calor, essas moléculas passam para o estado quê? Gasoso, onde eles são mais desorganizados ainda, né? Então, esse aqui são os três estados da matéria, né, que a gente conhece: sólido, líquido e gasoso. E aí vem um quarto estado da matéria, que é o plasma, né? O plasma é como se fosse um gás superaquecido, né? Um gás eletrificado, superaquecido. Então a gente percebe que aumentando a temperatura, né, você muda o estado da matéria. É interessante uma simulação, né? Vamos lá no PhET Simulation.
né, aqui no PhET Simulation, a gente consegue fazer esse estudo, né? Então eu tenho um gás aqui, o neônio, aqui em cima da sua temperatura em Kelvin, né, no termômetro, eu posso colocar em graus Celsius, né? Menos 259 não é a menor temperatura que existe, né? A menor temperatura seria o 0 Kelvin, aqui está 14 Kelvin, né? Menos 259 graus Celsius, menor seria menos 273,15 graus Celsius. Então notem que há um pequeno movimento, né? Aqui o neônio está, ele é naturalmente, né, a temperatura ambiente encontrada no seu estado gasoso, aqui ele está no estado sólido, tá? Mas suas moléculas continuam se movimentando, ou seja, a temperatura é associada à agitação molecular, né? Então se eu comecei a fornecer fornecer calor a esse gás, olha o que acontece com as moléculas, né? Elas começam a ficarem vibrando mais, né? Sua energia interna vai aumentar, ou seja, a temperatura, e elas vão aumentar a sua agitação molecular, né? Ali eu já passei a temperatura para menos 245. Ele já vira gás, né? Embora muito frio. Então vou colocar mais calor, nota que a temperatura está aumentando, né? Isso, lá, menos 234, 33, 31. Então a temperatura está aumentando, esse gás está ficando mais agitado, né? Até a gente chegar nas temperaturas usuais. Ali está menos 185 graus Celsius. Então, quanto mais calor eu forneço ao gás, mais ele fica agitado, né? Se eu trocar o material, se eu colocar, por exemplo, água, né? Vamos pegar água aqui no estado sólido, onde suas moléculas estão totalmente organizadas, né? A água ali está a menos 127 graus Celsius. Eu posso esfriar mais ainda, porque esfriando essa água, olha a temperatura, eu vou chegar no 0 Kelvin. 0 Kelvin é aquela temperatura, 0 Kelvin ou menos 273,15 graus Celsius, onde não há mais movimento, né? Onde não há mais movimento. Então as moléculas, né, moléculas de água estão totalmente paradas, né? Totalmente repouso. Vamos se movendo um pouco ainda, até chegar em 273, né? Arredondando 273, né? 273,15. Ainda não está no zero, né? Ainda tem um Kelvin, dá um pequeno movimento. Vou resfriar mais ainda, ela chegou ao 0 Kelvin, que é menos 273, né? Então aqui é onde há repouso absoluto, né? Na verdade, isso não existe, né? Isso é uma das leis da termodinâmica, né? É impossível alcançar o zero absoluto. Qualquer mínima energia, eu vou aumentar a temperatura e esse sistema vai entrar em movimento vibratório, né? Então, se eu fornecer calor, notem, a temperatura vai aumentar rapidamente, né? Olha só, quando eu chegar a 0 Kelvin, né? Depois de 0 graus Celsius, né? Depois disso, a água começa o quê? Ela está no estado, vai para o estado líquido. Quando chega a 100, olha, no 150 graus Celsius aqui, né? Quando chega a 100, ela entra no estado gasoso. E aí eu posso aumentando isso aí, olha só como é que as moléculas de água vão ficando cada vez mais agitadas com o aumento de temperatura, ok? Então, essa simulação aqui no PhET Simulation é justamente para observar mudança de estado, aumento de temperatura por fornecimento de calor, né? E mostrar que a temperatura ela está diretamente ligada à agitação molecular, né? Então, a temperatura é a medida da energia cinética, ou seja, do grau de agitação dessas moléculas, né? E o calor, né? O calor ele se dá, né? Devido à diferença de temperatura de dois corpos. Então, se eu tenho um corpo com maior temperatura, um corpo A com maior temperatura que o corpo B, né? Haverá um fluxo de energia entre o corpo A e o corpo B, né? Temperatura do corpo A maior do que a do corpo B, né? Então, a temperatura também, isso é uma das leis da termodinâmica, né? A segunda lei, a temperatura sempre, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse é o sentido do fluxo de energia térmica, né? Também denominado calor, né? Então aí, quando fala de baixa temperatura, a gente lembra o quê? Frio, muito frio, né? E quando fala de alta temperatura, a gente lembra de
quente, muito quente, tá? O aumento de temperatura, ele provoca o quê? Aumento das dimensões. Então, nota as dimensões desse sólido, após aquecido, ele se torna maior, porque ele dilata. Então, recebendo esse calor, o sólido expande, dilata. Retirando esse calor, o sólido contrai, reduz as suas dimensões, né? Isso é a dilatação térmica dos sólidos, né? A dilatação térmica dos sólidos, ela está associada ao aumento, né? Embora seja dilatação, o oposto de dilatação é contração, ou dilatação negativa, mas a dilatação térmica, de modo geral, ela está associada ao aumento das dimensões do sólido, né, em função do aquecimento. Então, note que aqui eu tenho um cubo menor, aqui eu tenho um cubo maior, né, onde eu tenho uma temperatura θ0, e aqui uma temperatura θ maior que θ0, ou seja, houve um aquecimento. Então, esse cubo se expandiu, né, suas dimensões aumentaram. Isso é a dilatação dos sólidos. Tá? Os sólidos se dilatam, os líquidos e os gases. Tá? Qualquer matéria sofre dilatação ou contração, né? Então, o primeiro passo é o quê? A variação da temperatura, né? Depois vem o quê? A variação entre as distâncias, da distância entre as moléculas. E, por fim, a variação das dimensões do corpo, né? Então, essas são as etapas da dilatação dos sólidos, né? Aí, mais uma figura ilustrando, né, essa dilatação. Então, aqui, olha só, eu estou analisando só meu comprimento L. Me interessa o quê? Esse comprimento aqui, ó, essa distância, né? Então, aqui é uma dilatação em linha, né? Dilatação linear. Me interessa agora essa área aqui, ó, essa superfície. Então, eu tenho uma dilatação diária ou uma dilatação superficial. Me importa agora todas as dimensões, ou seja, o meu volume completo, né? O quanto que esse volume vai aumentar. Então, aqui eu estou analisando a minha dilatação volumétrica. A gente estuda, de acordo com a dimensão de interesse, essas dilatações, né? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, certo? Mais ainda reforçando, né? Para uma definição, quando há aumento da temperatura, pelo fornecimento de calor, né? Os átomos que compõem os corpos vibram mais intensamente, fazendo com que eles se afastem uns dos outros, causando dilatação, né? Esse fenômeno altera as dimensões do corpo e faz aumentar o tamanho. Isso é dilatação. Dilatação linear, aquela que nós vimos, é numa barra, numa linha, com os trilhos de um trem, né? Então, é dilatação de uma dimensão. A dilatação superficial ou diária, quando você tem uma placa, né? Aquelas placas de concreto, o piso, né? Um plano, então a dilatação da área de superfície, né? Dilatação superficial. E a dilatação volumétrica é a dilatação do volume, né? Dilatação do volume, aí é o caso do copo, né? Cheio de água que se expandiu volumetricamente entre copo. Então, são estes os três tipos, né, de dilatação a serem estudados. E aí voltamos à figura, né? Dilatação linear, uma dimensão. Dilatação superficial ou diária, duas dimensões. Dilatação volumétrica, ou em volume, três dimensões. Aí quais que seriam as medidas para se evitar essas dilatações, né? As medidas para evitar essas dilatações seriam, no caso do trilho, né? A gente tem o trilho como se fosse uma barra muito comprida, né? E eles são emendados um ao outro. Então, deve-se deixar uma distância entre os trilhos. Por quê? Porque quando houver a dilatação, o aumento desses trilhos, haverá um espaço de compensação, né? Se não tiver essa junta de dilatação, ok? Então vai acontecer o que é mostrado na figura. Não vai ter para onde esses trilhos dilatarem e eles vão serem deteriorados, obtendo essa curvatura, né? Hoje em dia nem precisa ter essa folga, existe uma folga, mas para não ficar esse espaço vazio, existe uma liga metálica aqui, olha, que ela aceita a contração e a dilatação desses trilhos. Então há uma compensação aqui, certo? Mas tem que haver de algum modo. No caso dos passeios, né, quando eu tenho placas muito grandes,
que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer frisos, ou seja, eu tenho que fazer isso aqui com o passeio, que eu estou fazendo a figura, certo? Esses frisos, através de barrinhas, eles ajudam a compensar a dilatação, então o piso não vai estourar, como está acontecendo aqui, né? E no caso do copo, quer dizer, o copo ele tem que receber um tratamento térmico para quê? Para ele conseguir dilatar e se contrair sem comprometer sua estrutura física, né? Ou sua estrutura mecânica. Então, existem copos especiais, né? Podem ser levados ao forno, né? Vasilhas do tipo Pirex, né? Então, o Pirex é um tipo de vidro tratado de forma que ele aguenta se expandir muito ou se contrair muito sem um comprometimento físico da sua estrutura. Então, essas seriam as 3 soluções para esse sistema. Tá? Agora, eu vou dar um tempo, tá? E temos o exemplo 1 e o exemplo 2, tá? 2 exercícios para poder serem resolvidos. Vamos dar um tempo aí de alguns minutos, tá? De uns 15 ou 20 minutos, para que vocês possam fazer esses exercícios, ok? Então, após isso, eu volto para a resolução do exercício. Bom, retomando então a atividade, né? Vamos fazer então, fazer a correção. Então, um dia típico de verão utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, a régua foi colocada no congelador a temperatura de menos 10 graus Celsius, esperando-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. Então é assim, que tem um lápis, tá? Então foi usada uma régua para medir esse lápis, né? E ela mediu lá o comprimento do lápis. Então, essa régua tem sua escala, né? E ela mediu o comprimento do lápis. Só que aí colocou ela no congelador, ela ficou lá menos 10 graus por 15 minutinhos e ela reduziu de tamanho. Ela reduziu de tamanho. Sua escala, consequentemente, reduziu, né? Se ela media 10, o 10 dela passou a ser mais embaixo. Então ela está medindo outra medida acima de 10. 12, por exemplo. Então, ele pergunta o seguinte: o comprimento medido nessa situação em relação à medida anteriormente será... O comprimento medido ele será o quê? Maior, né? Maior, porque a régua sofreu uma contração. Então, como mostrei na figura, a régua diminuiu, sua escala diminuiu. O lápis aumentou de tamanho? Não. Mas a escala dela, erroneamente, né, de forma enganosa, vai provocar uma medida maior, porque a régua diminuiu e sua escala também. Marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Então, grandeza que não interfere na dilatação dos sólidos. Natureza do material interfere? Sim. Se o material é feito de um metal, ouro, bronze, prata, vidro, né, que não é metal, é material cerâmico, né, vidro, concreto, aço. Então, conforme o material, a gente vai ver que existe o chamado coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, ele define se o material dilata pouco ou dilata muito, ok? Então, depende, a natureza do material interfere. O comprimento inicial do sólido, sim. Quanto maior o sólido, maior ele vai se dilatar. A variação de temperatura sofrida pelo sólido, sim. Quanto maior a temperatura, a variação de temperatura, mais esse material se dilata. Tá? Agora, o tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor, não. Por quê? Nós vamos ver que na fórmula exige a natureza do material, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Na fórmula nós não temos a variável tempo. Então, encerrada a correção, dou por finalizado também essa aula e a gente continua este tópico na próxima aula. Bom dia. Bom, agora nós iremos resolver algumas questões relativas à dilatação térmica. São exercícios de fixação, né, que servirão para reforçar, né, o aprendizado até então.
Então a questão número 1 aí, nós temos quatro exercícios em um só, né? Que isso não são alternativas, são questões para serem respondidas. Então nós vamos lá no nosso whiteboard, tá? Resolver essas 4 questões. Bom, então a primeira questão é o seguinte: que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer? Isso aqui basta a gente lembrar da fórmula, né? Quando a gente tem a fórmula de dilatação, ele não fala qual dilatação que é, né? Se é linear, se é superficial, se é volumétrica. Então vamos pegar aqui a linear, por exemplo, né? Dilatação linear, né? Essa equação aqui, né? Então aqui já tem a resposta. Quais fatores influenciam na dilatação do corpo? Então, qual é o primeiro fator? O comprimento inicial, né? O comprimento inicial, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser o processo de dilatação. O segundo aqui é o que? O coeficiente de dilatação. Isso depende do que? Do material. Então, para cada tipo de material, tem-se uma dilatação maior ou menor. E isso aqui é o que? Variação de temperatura, né? Variação de temperatura é a diferença da temperatura inicial pela temperatura final. Se eu começo a 10 graus e vou até 50, qual é a diferença? 50 menos 10, 40. Então, quais fatores influenciam a dilatação que um corpo irá sofrer? Então, sua dimensão inicial, né? O tipo de material e o quanto sua temperatura varia. Essa aqui é a resposta. Na B, diz o seguinte: conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear, que é o sólido, como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico? Bom, isso aqui é o seguinte: o coeficiente de dilatação linear é alfa, né? O coeficiente de dilatação superficial ou de área é o beta, que vale exatamente o quê? 2 vezes o valor de alfa. Né? E o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, ele vale 3 vezes o valor de alfa. Então é só lembrar, alfa é linear, uma dimensão. Né? É linear, uma dimensão. Beta é superficial, 2 dimensões, então 2 vezes alfa. Gama é volumétrico, 3 dimensões, então 3 vezes o valor de alfa. Né? Daqui também eu posso tirar a seguinte relação, aqui, ó, alfa, vou fazer aqui embaixo. Alfa é igual a beta sobre 2. E o alfa também é igual ao quê? Gama sobre 3. Né? Então eu posso falar que o beta é igual a 2 terços de alfa. Né? 2 terços de gama, aliás. Só mais uma correlação. Tá? Mas o que ele pergunta é, conhecendo a dilatação linear, o coeficiente de dilatação linear, como que eu chego no superficial e no volumétrico? É conforme mostrado aqui, né? O volumétrico é o dobro e o superficial é o dobro e o volumétrico é o triplo. Vamos limpar a tela aqui, né? Opa, limpei foi tudo. Então, questão A já resolvida. Questão A já resolvida. Questão B já resolvida. Questão C. Duas barras A e B de mesmo comprimento inicial. Então, barra A, barra B. Elas têm exatamente o mesmo comprimento inicial, ou seja, o L 0. Né? Pega duas barras aqui, mesmo comprimento inicial. Tá? Sofre a mesma variação de temperatura. Então, a mesma variação de temperatura entre as duas. Então, a variação de temperatura de A é igual à variação de temperatura de B. Comprimento inicial da barra A igual ao comprimento inicial da barra B. Né?
As dilatações dessas barras podem ser diferentes? Sim, sim, podem. Por que podem? Conforme nós vimos agora, né, na letra A dilatação, ela depende de quê? Né? Voltando à fórmula lá, da linear, por exemplo. Ela depende do comprimento inicial, ela depende da variação de temperatura. Mas o comprimento inicial é o mesmo para os dois, a variação é o mesmo para os dois. Bom, tudo bem. Mas depende do terceiro elemento, que é o quê? O coeficiente de dilatação, ou seja, o material. Então, elas poderão, não é que deverão, poderão sim, se elas forem de materiais diferentes, sofrerão dilatações diferentes. Tá? Só se o comprimento inicial for o mesmo, o material for o mesmo e variação de temperatura for a mesma, aqui não vai ter esse problema. Eles vão ter a mesma dilatação. Mas aqui ele não falou do material. Então, se o material for diferente, sim, ocorrerão dilatações diferentes. Ok? Limpando a área aqui. Então, letra A, resolvido. Também resolvido. Letra C, resolvido. E letra D, duas barras de mesmo material, ou seja, o alfa é o mesmo. Sofre a mesma variação de temperatura, delta T. As relações dessas barras poderão ser diferentes? Sim. Por quê? Faltou o terceiro elemento, que é quem? O comprimento inicial. Se o comprimento inicial de uma barra for diferente do comprimento inicial de outra barra, então, obviamente, elas terão dilatações diferentes, ok? Então, aí concluímos 4 exercícios interessantes, né, conceituais, sobre dilatação térmica. E os 4 foram sobre linear, né? Bom, voltando aos nossos exercícios, né? Questão 2. Vamos ver a questão 2. Levando a questão lá para o whiteboard. Bom, uma esfera de madeira está flutuando na superfície de uma água. Ok, uma esfera de madeira, você tem lá um recipiente, você tem uma esfera de madeira, tá? E ela está flutuando. O que é flutuar? Uma parte dela está submersa, ou seja, abaixo da água, e uma parte dela está acima da água. Isso significa ela flutuar, está boiando, né? Esse recipiente tem uma temperatura inicial de 2 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 2 graus Celsius. Okay. Se apenas a água for aquecida até sua temperatura atingir 4 graus, então, temperatura 2, temperatura final, 4 graus. Então, o que quer saber? Primeiro, o volume da água aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração. Então, quando ele fala se apenas a água, né? Por quê? Ele não quer que a esfera tenha temperatura variável, justamente para poder você não ter que problematizar mais. Né? Então, somente considerando a temperatura da água variando, né? Então, só a temperatura. Então, o volume da água aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração. Bom, aí é o seguinte, de 0 a 4 graus, nós conhecemos o comportamento anômalo da água. O que é isso? Bom, qualquer sólido, se você aumentar a temperatura, qualquer líquido, se você aumentar a temperatura, né, ali está aumentando, ó, de 2 para 4. Esse líquido dilata. Se respirar, esse líquido contrai, exceto a água. A água de 0 a 4 graus ela tem um comportamento anormal, ou seja, anômalo. O que é esse comportamento anormal anômalo? Ela tem um comportamento inverso. De 0 a 4, quando aumenta a temperatura, a água não dilata, ela contrai. De 4 a 0, quando diminui a temperatura, ela não contrai, ela dilata. Como está aumentando de 2 a 4 graus, o que vai acontecer com a água? A água vai dilatar-se, né? Vai ocorrer dilatação. Olha, dilatação aumenta o volume, né? O volume aumenta, mas a massa não diminui, né? Então, o volume aumenta. Então, o volume da água aumentará. Diminuirá ou sofrerá alteração? Então, vou selecionar aqui, ó, o volume da água
aumentará, ok? O volume da água aumentará, no caso do comportamento anômalo da água. Letra B. A densidade da água aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração. Densidade, sabemos que é o quê? Massa dividida por volume. Densidade é massa dividida pelo volume. Se densidade é massa dividida pelo volume, a massa da água não altera, só o volume diminui. Quando o volume diminui, aliás, no caso aqui, desculpa, o volume vai aumentar, né? Então, quando o volume aumenta, tá? O volume aumenta, o denominador aumenta, a fração reduz, né? Então, a densidade diminui, ok? Então, o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a densidade diminuirá. Então, isso aqui, ó. Tá? Letra C. Então, a parte submersa da esfera aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração. A parte submersa é essa parte aqui, tá? Ó, a parte tá para fora. Aliás, desculpa. A parte submersa, a parte que submersa é que não aparece. Igual eu falei antes, aqui dentro, ó. Beleza? Essa parte submersa, a parte que está dentro da água, ela vai aumentar, diminuir ou não sofrer alteração. Bom, o que acontece? Como a água ficará menos densa, a densidade diminuirá, esse corpo passa a flutuar mais. Se ele passa a flutuar mais, quer dizer que a parte dele que fica para fora da água fica maior. Se a parte fica fora da água fica maior, a parte que fica dentro da água fica o quê? Menor, né? Então a parte submersa da esfera, ela diminuirá, ou seja, a esfera irá boiar mais. Ok? Então, mais uma questão resolvida agora sobre dilatação dos líquidos, né? Voltando. Questão número 3, mais apenas uma questão aqui para ser resolvida. Né? Vamos para o nosso whiteboard, nosso quadro branco. Bom, sempre questão conceitual também, né? Mais uma. Ela diz o seguinte: as tampas metálicas dos recipientes de vidro, tampas metálicas de recipientes de vidro. Um vidro de azeitona, por exemplo, né? Um vidro de azeitona, todo mundo já conhece. Tá? Vidrinho lá. E a sua tampa é metálica, né? Ele é vidro mesmo, porém sua tampa é rosqueada, né? E ela é metálica. Então a tampa é feita de um metal, lata. Ok? Então, as tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente. Tal fato ocorre porque, imagina o seguinte, você já se deparou várias vezes, né? Você pega uma tá na geladeira e ele não abre facilmente. Isso ocorre por quê, gente? Olha só. Quando você coloca o vidro de azeitona na geladeira, tanto o vidro quanto a tampa vão sofrer queda de temperatura. Então, ambos vão se contrair, né? Ambos vão se contrair, tem suas dimensões reduzidas. Porém, a tampa que é metálica, ela tem um coeficiente de dilatação maior do que o vidro. O que eu quero dizer com isso? Ela dilata mais. Se ela dilata mais, ela fica mais travada, ela fica mais presa no vidro. Então você tem dificuldade de tirar por isso. Ela tem uma contração maior que a do vidro, então ela vai ficar o que ali? Difícil de você desfazer a rosca, tirar essa tampa. Aí o que você tem que fazer? Pensamento inverso, né? Se a tampa travou por causa da contração, em função da redução da temperatura, ora, se eu fizer o contrário, eu vou destravar essa tampa. Qual que é o contrário? Dá uma pequena aquecida na tampa. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente vai lá, liga o fogo, né, o fogão, né, e vai girando o vidro, né, com a tampa no fogo. Girando lentamente, mas não muito tempo, né? Para quê? Para a tampa dar aquela dilatada.
Quando a tampa der aquela dilatada, você pega um pano, né, para não queimar a mão, e você consegue tirar essa tampa com bastante facilidade, né? O exercício dá uma outra alternativa. Ele coloca o conjunto, né, tampa mais vidro, dentro de água quente, né? Também funciona? Funciona. Por quê? O vidro vai dilatar e a tampa também. Ah, mas aí se os dois dilatar não adianta. Adianta, por quê? Como eu já falei, o coeficiente de dilatação da tampa é maior que do vidro. Então a tampa irá dilatar-se mais. Dilatar-se mais. Ao dilatar-se mais, você vai tirar essa tampa também, pega um pano com toda facilidade. Então a questão é você fazer o efeito contrário. Se a redução de temperatura contrai a tampa, ela fica presa, a elevação de temperatura ela dilatar, então ela soltará mais fácil, ok? Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Água quente lubrifica a superfície em contato, reduzindo o atrito entre tampa e vidro. Não, falso. Porque está até fechado a vácuo, né? Você não consegue nem entrar com nada entre a superfície e a tampa. Água quente amolece o vidro, permitindo que a tampa se solte. Não, amolecer o vidro tem que ser uma temperatura altíssima, né? E não tem nada a ver com isso aqui. Aqui a temperatura não é suficiente. Esse amolecimento também não necessariamente facilitaria a remoção dessa tampa. Então, falso também. Água quente amolece o metal, permanecendo que a tampa se solte. Idem, né? Temperatura de difusão do metal também altíssima, nada a ver com isso. Falso. O metal dilata-se mais que o vidro, quando ambos estão sujeitos à mesma variação de temperatura. Verdade. Se o metal dilata-se mais, né, então ele vai proporcionar uma folga maior ali, onde você vai conseguir o quê? Desrosquear a tampa ali facilmente, né? Apenas completando aí, a última, o vidro dilata-se mais que o metal, quando ambos sujeitos à mesma variação de temperatura. Falso. Se isso fosse verdade, a tampa ia ficar mais travada ainda, e não menos travada, ok? Então a alternativa correta é a letra D de dado. Bom, voltando lá para o conjunto de exercícios, então nós vimos aí 3 bons exercícios, né? Reforçaram bastante. O primeiro tendo 4 alternativas sobre dilatação, letra A, dilatação geral, né? Letra B, C e D, dilatações lineares, de uma forma bem provocativa, quer dizer, forçando você lembrar que são 3 fatores que influenciam na dilatação, que é as dimensões iniciais, ou o comprimento inicial, o material com qual é feito, né? O tipo de material, que é o coeficiente de dilatação, e a variação de temperatura, né? Então, quanto maior cada uma dessas grandezas, comprimento inicial, variação de temperatura ou coeficiente de dilatação, maior também é o que? Essa dilatação. Ou seja, os 3 se correlacionam de forma diretamente proporcional. Nós vimos também, né, que o coeficiente de dilatação linear, você calcula pelo chamado alfa, né? O superficial, o dobro de alfa. Volumétrico, o triplo de alfa. Né? Vimos também numa questão de dilatação dos líquidos, que a água tem um comportamento anormal, né? A anomalia da água, de 0 a 4 graus, ela não dilata, ela se contrai, de 4 a 0 ela não se contrai, ela dilata. Então, em função disso, você tem variações inversas, né? De volume, de densidade e de etc. E, por fim, nós vimos aí uma aplicação direta, né? Uma parte prática, vamos dizer assim, em que você tem um vidro de azeitona, por exemplo, com uma tampinha de metal travada em função da redução de temperatura. Aumentando essa temperatura, você atinge o contrário e consegue dilatar essa tampa mais que o vidro e resolver seu problema. Tá? Então aqui encerramos essa sequência de 3 exercícios. Tenham todos então um bom dia.